Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a santa gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação imensa que eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração nesta noite. Deus vai falar fortemente com você através desta palavra. Queremos ministrar ao teu coração. Mas antes eu quero que os amados irmãos abram um texto bíblico em Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Com base nesse texto bíblico, meus irmãos, eu quero ministrar uma mensagem com o tema Perseguições relatadas na Bíblia Sagrada. Perseguições relatadas na Bíblia Sagrada é o tema da mensagem que eu quero ministrar com você, com base nesse texto bíblico, com base nesse texto áureo, porque nós sabemos que aí era Deus, através do profeta Isaías, dando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para o seu povo, para o servo de Deus daquela época. Mas nesse texto bíblico, a gente quer falar sobre perseguições relatadas na Bíblia Sagrada. A primeira perseguição que queremos relatar, é sobre perseguição, aquele que foi perseguido, os perseguidores, motivo da perseguição e o resultado da perseguição, e mostrar para você a referência bíblica. O perseguido. Vamos falar primeiro de Daniel. E os perseguidores de Daniel foram os líderes do Império Medo-Persa. O motivo da perseguição de Daniel foi porque Daniel orou a Deus. E o resultado, Daniel foi lançado em uma cova de leões, mas Deus o salvou milagrosamente. Daniel capítulo 6. Então, havia um decreto na época daquele reinado que Daniel estava vivendo, que ninguém deveria realizar nenhuma oração ou nenhum tipo de culto ao seu Deus. Porque se realizasse uma oração, realizasse algum tipo de culto ao seu Deus, de acordo com a lei do reinado Medo-Persa, aqueles que desobedecessem ao decreto do rei, quando o rei fazia um decreto, ele selava com seu anel e dali não podia se revogar mais o decreto feito, realizado. Certamente, aqueles que desobedecessem ao decreto do rei, eles seriam punidos, eles seriam castigados, até mesmo condenados e mortos, de acordo com a lei das suas épocas. Porque sabemos que ali no meio daquele povo existia uma inveja muito grande. Sabemos que eles queriam encontrar uma falha em Daniel e não encontrava. Ele queria encontrar algum erro na vida de Daniel e não encontrava. Eles queriam encontrar algum defeito, alguma mancha de erro na vida de Daniel e não encontrava. Então eles macularam em seus corações, ele planejou em sua mente fazer com que o rei assinasse e fizesse um decreto pelo qual aquele que fosse de orar ao seu Deus ou prestar algum culto ao seu Deus, automaticamente deveria ser punido e até mesmo castigado, condenado e morto. E a Bíblia diz que Daniel ele costumava orar 3 vezes ao dia. De acordo com o estudo bíblico teológico, Daniel orava 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E quando Daniel orava, ele orava virado, centralizado, com a janela aberta para Jerusalém. Porque ali, Jerusalém simbolicamente era, na verdade, um lugar de adoração a Deus. E quando eles perceberam que Daniel estava orando ao seu Deus, eles agora foram encontrar o motivo, ou seja, encontraram o motivo pelo qual Daniel deveria ser punido
o motivo pelo qual Daniel deveria ser castigado, condenado e morto. É bem verdade que o rei daquela época, que eu não me recordo o nome dele agora, mas já li essa passagem, mas você pode ler lá em Daniel capítulo 6, essa história. Ele tinha um apreço, ele tinha um carinho muito grande, uma amizade muito grande com Daniel. Ele sabia que ele havia feito, ele havia assinado, aprovado um decreto pelo qual ele assinou e aprovou de forma inocente, porque não sabia o real significado para que era aquele decreto ou quem seria prejudicado. No caso, o ponto principal, o personagem principal a ser prejudicado seria o próprio Daniel, como foi. Mas Daniel, por ser fiel a Deus, meus irmãos, Deus deu livramento. Deus deu livramento a Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus o salvou milagrosamente. Por quê? Porque em meio à perseguição relatada na Bíblia, Daniel, ele era um homem que orava a Deus. Era um homem que tinha o temor de Deus, era um homem que tinha a presença de Deus, era um homem que tinha uma vida voltada, consagrada e voltada para Deus. Que possamos, meus irmãos, aprender com esta lição bíblica, com a vida de Daniel, a ter uma vida voltada para Deus, a ter uma vida de obediência, de temor à palavra, porque nós sabemos que ele teve um motivo para ser perseguido. O motivo foi que ele orou a Deus. Mas na medida que ele orou a Deus, tenha certeza que Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus deu livramento e vitória a Daniel, livrando da cova dos leões. A segunda perseguição relatada na Bíblia fala sobre o patriarca Jó. Jó, ele foi perseguido pelo próprio Satanás, ou seja, o diabo. Mas Satanás queria provar que a dor e o sofrimento fariam a pessoa abandonar a Deus. O propósito do inimigo da nossa alma de provar a Jó era fazer com que ele, em meio à dor e o sofrimento que ele estaria a passar, fazeria com que eu mesmo abandonasse a Deus, deixasse de servir a Deus, deixasse de ser crente, deixasse de ser cristão. Mas o resultado foi: Jó permaneceu fiel a Deus e foi restaurado. Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 12, 18 ao 12, 8 ao 12 mesmo. E Jó, capítulo 2, versículo 3 ao 7. Vou recapitular esse texto para você ler na sua Bíblia e marcar. Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 12 e capítulo 2 de Jó, versículo 3 ao 7. Falamos também aqui sobre algumas perseguições relatadas na Bíblia. Citamos o profeta João Batista, que foi perseguido por Herodes e Herodias. O motivo da perseguição foi que João confrontou o adultério do rei Herodes. E o resultado da tal perseguição foi que, infelizmente, de forma injusta, João foi decapitado. Ou seja, teve a sua cabeça degolada e posta em uma bandeja. Você pode ver essa passagem bíblica em Mateus capítulo 14, versículo 3 ao 13. Mateus capítulo 14, versículo 3 ao 13. Mas o que eu aprendo aqui, que não vai dar tempo eu falar mais exemplos, é que esses homens não negaram a sua fé, não deixaram de servir ao seu Deus, não deixaram de ser crentes em Jesus, servos do Senhor Deus, mas foram até o final. Como a Bíblia fala, combateu o combate, acabou a carreira, guardou a fé, assim falou o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo. E não deixaram de servir a Deus por essas perseguições.
Pois a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Então esses homens foram perseguidos, irmãos, mas venceram. Esses homens foram perseguidos, minhas irmãs, mas venceram. E nós, muitas das vezes, por qualquer prova, por qualquer luta, quer deixar de servir a Deus, quer deixar de ser crente, de ser servo do Senhor, mas que possam tomar como exemplo, como base, a vida desses homens, dessas mulheres de Deus que a Bíblia relata, que passaram por tudo isso, mas não negaram a fé, não abandonaram o seu Deus, não deixaram de servir o Senhor, e foram vitoriosos, vencedores, vitoriosos, conquistaram a vitória e chegaram até o final. Passaram o que passaram, enfrentaram o que enfrentaram, mas não deixou de servir ao seu Deus. E que a gente possa tomar como base estes exemplos e não deixar de servir ao nosso Deus, tá bom? Muito obrigado, que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Programa Palavra de Paz, o canal oficial da Rádio Web Itabi FM, e nos abençoe com a sua inscrição. E continue, como sempre, conectado no programa Palavra Verdadeira, que vai ao ar toda terça, toda quinta e também toda segunda, das 9 às 10 da noite, pela Web Itabi, Itabi FM. E se você não é inscrito no YouTube, se inscreve lá no canal Programa Palavra de Paz, o canal oficial da Rádio Web Itabi FM, tá bom? 9h47, Deus abençoe. Já depois do próximo louvor, entraremos no momento da oração da fé por você e por toda a sua família. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.